Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nós vamos começar uma nova playlist sobre contabilidade de custos. É uma área extremamente importante que inclui temáticas relacionadas à legislação, normas, mas principalmente com aspectos relacionados à aplicação da gestão de custos para o administrador. Esse vai ser o nosso enfoque nessa playlist. E nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma compilação de algumas obras. É óbvio que não se pretende esgotar aqui nem as melhores, nem as principais, mas algumas obras que podem trazer alguma informação, que podem ajudar para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre a temática de contabilidade de custos. Vamos começar trazendo já uma obra bastante consolidada, que tem um autor também muito citado, que trata dessa questão da contabilidade de custos com enfoque na questão teórica, prática, e com um diferencial muito interessante, que é a integração com sistemas integrados de gestão, ERP. O foco contábil é traduzido por meio de exemplos bastante elucidativos, e ele traz ainda métodos de custeio com exemplos de contabilização. E apesar de ter um foco na dimensão da aplicação contábil, os exemplos acabam sendo muito didáticos para quem quer entender um pouco mais sobre contabilidade de custos e pensar nesta gestão dos custos, levando em conta os sistemas de informação. Outra obra, já um pouco mais antiga, de 2005, mas que vale a pena ser citada. É uma obra que trata dos fundamentos da contabilidade e que no seu capítulo 8 trata de forma bastante detalhada essa questão dos métodos de custeio, também trazendo exemplos de contabilização. De novo, um detalhe dessa obra é que ela tem foco na aplicação contábil, mas ela é muito útil para quem quer entender um pouco mais sobre classificações dos custos. Então, é uma obra que merece ser consultada, principalmente em seu capítulo 8. Uma outra obra do Padovese, também merece ser consultada, é o Manual de Contabilidade Básica. Ele traz contabilidade introdutória e intermediária. No capítulo 3, ela tem uma síntese das contas que representam os custos. Então, para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre elementos envolvidos na composição do plano de contas em relação ao controle de custos, é uma obra bastante interessante. No seu capítulo 5, ela resgata questões que nós já falamos, inclusive, em um dos vídeos do nosso canal, dos princípios contábeis. E ela resgata, essa obra, o princípio do custo com base de valor. Também merece ser lido. E o capítulo 7, custo das mercadorias vendidas e critérios para valorização do estoque, que são dois itens fundamentais quando se trata da dimensão custo. A identificação dos custos daquilo que a empresa está produzindo e vendendo, e maneiras de valorizar o inventário, maneiras de valorizar o estoque que você tem à sua disposição na sua entidade. Uma outra obra do Ribeiro traz em seu capítulo 7 detalhes sobre a contabilização de critérios de valorização de estoques. Então, ela é bem mais focada nessa questão da valorização do estoque, e apesar de trazer esse título de contabilidade geral fácil, ela tem um foco bastante centrado na operacionalização da contabilização. Então, se você quer ter um viés mais profundo relacionado à contabilidade, a registro dos fatos contábeis relacionados ao controle de custos,
principalmente na questão da valorização dos estoques, eu recomendo uma leitura no capítulo 7, principalmente o tópico 7.7 desta obra. Okay? Outra obra também do Ribeiro traz no seu capítulo 2 detalhes sobre a avaliação de ativos e métodos do custo e do valor justo. Ela é uma obra bastante profunda e complementa a obra anterior que eu citei, tanto que o título dela é Contabilidade Avançada, e ela inclui aspectos legais, normativos, mas com interessantíssimos exemplos. Ela é bastante voltada também para contadores, para aqueles que estão interessados em entender a operacionalização das atividades relacionadas ao registro contábil dos fatos relacionados à questão dos custos. Esta outra obra é bastante vasta, ela já tem edições mais novas, creio eu, e é uma obra muito completa e densa, com exemplos, e eu dou destaque à organização que a obra recebeu a partir de objetivos de aprendizagem. Então, em cada capítulo, você consegue entender quais objetivos os autores buscaram desenvolver com aquele conteúdo. Então, eu trouxe aqui alguns destaques. No capítulo 2, Contabilidade Gerencial e Conceitos de Custo, onde eles traçam várias definições relacionadas aos conceitos de custo, relacionando isso à ação da contabilidade gerencial. Esse é um grande diferencial desta obra. No capítulo 3, ela traz métodos de custeio por ordem de produção, que também é muito interessante, com bastante explicitação de exemplos, mostrando a aplicação do que ele está passando. E no capítulo 4, ele descreve método de custeio por ordem de produção. Aqui eu acho que eu anotei errado, mas vale a pena dar uma olhada, né? E é muito interessante essa obra. O capítulo 4, então se a gente pegar aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, todas essas obras, é lógico, eu ainda estou tentando me basear aqui no papel, né? Mas vocês também encontram grande parte delas já em e-books. Na verdade, o capítulo 4 é métodos de custeio por processo, né? Assim, é um erro de digitação ali. No capítulo 5, relações de custo, volume e lucro, também com exemplos muito interessantes que vale a pena dar uma olhada. No capítulo 6, custeio variável e relatórios segmentados, e aqui é interessante o viés que eles apresentam da questão do custo e das ferramentas de gerenciamento. E no capítulo 7, método de custeio baseado em atividades, esse outro método também sendo aplicado como insumo, como uma ferramenta para te ajudar no processo de tomada de decisão. Um ponto a destacar como desvantagem dessa obra é a sua natureza de ter sido feita com forte aderência ao mercado americano. Então, você vai sentir alguns conceitos que estão muito mais próximos de uma realidade que não é exatamente a nossa, mas que pode trazer, inclusive, diferenciais para a forma com que nós lidamos com a gestão e com características, trazer essas inovações para as características mais nossas. Esta outra obra, Contabilidade Financeira, apresenta conteúdos relacionados à dimensão custo, mas de forma distribuída por todo o texto. Então, ela não tem um item mais centrado na questão do custo, mas ela contribui para uma visão mais formal das diversas questões envolvidas com registros de informações sobre custo na dimensão contábil. Destaco aqui também essa característica, que é uma obra que tem forte aderência com especificidades do mercado americano. Ok? Então, essa é uma outra característica que vale a pena destacar, e é uma obra que, por ter uma dimensão mais voltada para a contabilidade financeira, é bem mais formal que a anterior.
Mais uma obra que eu gostaria de destacar para vocês é Sistemas de Informações Contábeis, do Hurt. No capítulo 14, ele apresenta custeio por ordem de produção e custeio por processo. Ele não traz muitos detalhes, mas vale destaque pela perspectiva de sistemas de informação que o autor tenta trazer para a visão da questão dos custos, os exemplos e os fatores envolvidos enquanto pensamos a contabilidade como um sistema de informações. Vale muito a pena uma olhada na obra como um todo, mesmo para quem está interessado só na questão dos custos, para perceber esta relação entre os sistemas de informação e os dados contábeis, a necessidade de integração, de uma percepção da contabilidade como um sistema de informação, com todas as suas características e especificidades, mais um sistema de informação, ok? Estas são as dicas iniciais, nós vamos trazer mais vídeos, então eu aguardo vocês nos próximos vídeos e comentários, né? Quem puder deixar comentários, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para contribuir no próprio canal. Muito obrigado e até a próxima.